Olá, sejam bem-vindos ao projeto programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e hoje eu vou dar continuidade em mais uma aula do nosso curso de CSS3. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades de fonte e edição de texto em geral no CSS3. Eu separei aqui já deixei um pequeno documento pronto para a gente poder ganhar um pouco de tempo, tá certo? Bom, então aqui eu tenho um documento HTML comum, sem nada demais, e tem uma tag style aqui dentro do meu head, tá ok? Onde a gente vai concentrar todo o nosso CSS. Claro, eu poderia colocar isso no arquivo externo também, como vocês viram em outras aulas, mas por comodidade, para a gente não ficar mudando de arquivo para lá e para cá, a gente vai fazer tudo no mesmo arquivo. Bom, primeiramente, a propriedade fonte ela serve para você especificar alguns atributos como tamanho, estilo, peso, fonte family, etc. Tá ok? Então esse é o objetivo da propriedade fonte. Você pode especificar todos os itens um a um, linha por linha, como a gente está vendo aqui, ou você pode fazer também numa única declaração, como é o caso dessa primeiro statement aqui, onde eu em uma única linha eu poderia ignorar isso aqui, ó, em uma única linha eu estou falando o tamanho da fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, tá ok? E a fonte genérica que eu usaria caso essa fonte aqui não estivesse instalada no computador do usuário. Tudo numa única linha, tá certo? Você pode fazer assim, ou você pode fazer também assim, linha por linha. Eu vou fazer linha por linha para poder explicar todos os conceitos. Bom, então font size, que eu estou setando no meu body, font size 100%. O que é font size 100%? Por padrão, o tamanho da fonte dos navegadores é 16 pixels. Então, se eu estou setando aqui 16% no meu body, ou seja, todo o texto do meu body que não tiver uma regra CSS específica setando ela, vai pegar os 16 pixels do navegador, ou seja, vai pegar 100% dos 16 pixels do navegador. Se eu colocasse aqui 90%, era só você calcular 90% de 16 pixels para você saber quantos pixels as fontes iriam pegar, tá ok? Então, aqui eu estou fazendo uma declaração genérica de tamanho de fonte. Aqui eu tenho um título H1 que vai conversar com esse título aqui, ó, título H1. Então eu estou setando nele aqui o style, font style e o font size. O font style aqui eu poderia setar negrito, itálico, oblíquo, tá certo? Então é aquilo lá que a gente já conhece. Tá aqui, ó. Ele com um leve, né, tom de itálico ali deitado, um pouquinho deitado para o lado. O itálico clássico. Mas poderia ser negrito, poderia ser itálico, poderia ser oblíquo. Aqui o font size, tá ok? Então eu estou alterando o tamanho da minha fonte. Poderia colocar ela grandona, com 200 pixels, tá certo? Então seria o equivalente a isso aqui. Lembrando que isso aqui não tem ordem certa. O navegador ele vai, né, pegar isso aqui, obviamente vai pegar para fonte, isso aqui obviamente vai pegar para fonte family, e aí vai, e assim vai. Eu tenho aqui também o font weight, né, que é uma propriedade que eu posso colocar aqui, por exemplo, ele como bold ou normal, tá certo? Isso aqui tá pegando no meu H2, meu título H2 está aqui. Vamos pegar aqui, eu tenho ele duas vezes aqui, deixa eu tirar porque está duplicado. Agora vai ficar bold, agora aqui vai ficar normal, tá ok? A outra forma de você colocar a sua fonte como negrita. Lembrando aqui, ó, eu me baseei aqui na documentação da Mozilla. Estou utilizando também o W3C como complemento, tá certo? Então toda essa seção CSS aqui, ó, ajuda bastante, porque a estruturação da documentação na W3C também é muito boa. Então, às vezes eu uso o Mozilla Developer Network, na verdade na maior parte do tempo, porque a documentação é em português, mas a estruturação do W3C é melhor, tá ok? Você até pode vir aqui, ó, e mudar o idioma para português, só que não fica uma coisa muito boa, porque faz a tradução pelo Google Translator.
Então às vezes perde um pouco de semântica, então eu fico um pouco com medo de aconselhar vocês a usarem isso e a tradução que ele te dá, que ele te der aqui, não ser muito fiel ao sentido. Então eu prefiro aqui no Mozilla que foi traduzido por humanos, por pessoas, tá certo? Então eu estou aqui, font weight, deixa eu achar aqui só a seção fonte. Fontes, deixa eu ver se aqui já fala de font weight, né? Então aqui normal, o bold, well, font weight property specify the weight of a font, né? O peso da fonte. Vamos lá, vamos continuar aqui no arquivo. Font size. Font size eu posso usar aqui através de algumas palavras reservadas, como smaller, medium, bigger. Posso usar larger, na verdade. Posso usar ela como porcentagem, posso usar ela como EM, tá certo? Posso usar ela como pixel. Posso setar aqui como 15 pixels, que foi como a gente fez anteriormente, tá ok? A recomendada pela W3C é via EM, tá ok? Porque é um tipo de... é uma unidade de medida que, quando utilizada, permite o usuário redimensionar o tamanho da página livremente. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre fonte, unidade de medida EM. Agora aqui nós temos o Text Decoration. Deixa eu só mostrar aqui como ficou o H2. Tá ok? Então tá ali o H2 com font weight normal, tamanho o font size 2EM, eu poderia colocar 3EM aqui, ela ficaria ainda maior. Tá ok? Lembrando que eu tenho aqui, né, esse H2, tá bonitinho aqui. H3, Text Decoration, underline. Se eu achar meu H3 aqui, ó, ele tá aqui com um sinalzinho de underline, tá ok? Text Align Right. Aqui agora a gente não está mais usando fonte, a gente está usando text, a propriedade de text. Lembrando que também a propriedade de text você também pode sintetizar a passagem de comandos da mesma forma como foi no fonte, tá ok? Eu particularmente prefiro deixar as coisas assim, uma em cada linha, porque o código fica mais claro para quem lê, tá ok? Então eu particularmente prefiro. Então você pode usar aqui center, pode usar left, que é o padrão. Se você não coloca nada, ele vem como left, né? Porque a gente lê normalmente da esquerda para a direita. Tem aqui o text align. Eu tenho um parágrafo aqui, ó, grandão, pra gente, que até agora a gente já falou de frases, né, de títulos e tudo mais. Agora falando de texto, a gente também pode ter aqui, ó, text justified, é o texto justificado. Ele tá com text ident 50 pixels. O que é isso? O parágrafo, né? É o primeiro parágrafo aqui, a distância do primeiro parágrafo. Se eu colocar aqui um 100, aí já dá mais uma espaçadinha. O letter spacing, eu tô colocando aqui o espaço entre uma letra e outra. Tô colocando 3 pixels de espaço entre uma letra e outra. Line height, que é a altura da linha. Tá? Eu consigo espaçar aqui, diferenciar a altura de uma linha para outra linha. Isso é muito legal, porque isso, você pode fazer com que o seu texto fique mais fácil de ler, né? Mais fácil de acompanhar. Então, os designers costumam trabalhar muito, tanto line height, line letter space, word space, que é o que está aqui, o word spacing, que é a distância de uma palavra para outra. Então, dependendo do template, da característica visual do template, você vai precisar de estar setando isso. Estou usando aqui agora o Text Decoration Uppercase na minha tag Span. Então, eu escrevi aqui em minúsculo e a minha tag Span mandou tudo para maiúsculo, né? Poderia ser Uppercase, poderia ser Lowercase, que é esse cara aqui, tá? E fizesse o contrário. Olha lá, né? Mesmo colocando aqui em maiúsculo, o lowercase transformou ele para minúsculo. O text decoration known, eu posso remover isso daqui. Text decoration known no link. Eu criei um link que geralmente, eu vou tirar aqui para vocês verem como fica. Geralmente o link fica assim, né? Com
dar um zoom aqui, com uma linhazinha embaixo. Se você colocar o text decoration none, ele tira, ele continua sendo um link, tá ok? Tá vendo? Linkou para o Google, mas agora ele já não tem mais a linhazinha embaixo, então você consegue remover isso. Text decoration none. Deixa eu ver se tem mais algum outro atributo aqui. Claro, gente, é impossível lembrar todos os atributos de cabeça, mas vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Quer ver se tem mais alguma coisa? Vem aqui, consulta a documentação, tá certo? Aí, ó. Só tem aqui o overline, line frug. Vamos testar esses outros? Overline. Olha lá, a linhazinha fica em cima. Line frug que vai ficar no meio, vai ficar cortando a palavra. Olha lá. E o underline que é o padrão. Tá ok? Então é muito bom vocês sempre estarem vindo aqui, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, né? Então venha na documentação sempre que vocês precisarem. Outro legal aqui é o direction, que está aqui right to left, né? Da direita para esquerda. Eu tenho aqui uma div com texto invertido, que eu coloquei como texto invertido. Né? O texto começa a ser escrito daqui para cá. Eu vou aumentar o texto aqui. Da direita, olha lá, para a esquerda. Tá certo? Então, se você pode precisar disso aí uma hora, é bom saber que tem. Tá ok? Bom, então, o objetivo dessa aula foi explicar para vocês aqui as questões, né, de uso de tamanho, a manipulação de fonte, especificamente tamanho, né? Você pode especificar cor também. Eu posso colocar aqui, ó, color. Só color. Red. Tá vendo? Olha lá, o nosso H1 mudou para red. Tamanho, estilo, cores, peso, size, que né, o tamanho a gente já falou, e as diferentes formas de fazer, de usar size. Então, como eu comentei anteriormente, a própria W3C recomenda que você utilize a EM como unidade de medida, né? Porque para você criar templates responsivos, ela vai ter uma aplicabilidade melhor, ele vai permitir que o usuário redimensione, né, o tamanho lá da tela, fazer isso que eu estou fazendo, ó. E que o comportamento dela seja mais adequado. E aí tem algumas regrinhas que vocês precisam saber. Um EM é igual a 16 pixels. Tá? Porque 16 pixels é o tamanho padrão do navegador. Então vamos supor que você quer colocar a sua fonte do tamanho 14. O que você precisa fazer? Você precisa dividir 14 por 16, que vai dar a quantidade em EM. Então deixa eu colocar aqui calc. 14 dividido por 16, 0.875. 0.875 EM. Tá ok? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou criar duas classes aqui, ó. Meu parágrafo com px. Vou criar uma classe aqui chamada px. E agora é meu parágrafo com em. Então eu vou criar essas classes aqui. Lembrando que classe é com ponto, né? px. Font size 14 pixels. E o EM 0.875 EM. Vamos visualizar isso aqui. Ó, se vocês notarem, ficaram ambos com o mesmo tamanho, tá ok? Se eu colocasse aqui um EM, ou mudasse isso aqui um pouquinho, 975, ó, fica um pouquinho maior, tá certo? 875 voltou para o tamanho igual. Então essa forma ideal é você estar utilizando EM no tamanho das suas fontes, tá ok?
ao invés de PX ou porcentagem. Claro, tem algumas abordagens de criação de templates responsivos que trabalham com porcentagem, mas a recomendação oficial da W3C é que você trabalhe com EM, e o cálculo é esse, tá ok? O tamanho que você quer dividido por 16 vai dar ela em EMs, tá certo, gente? Bom, então a gente viu aí as propriedades de fonte, vimos as propriedades de texto, né, para você mudar alinhamento, text decoration, né, deixar ele justificado, mudar o parágrafo, a altura da letra, a distância de uma letra e outra, de uma linha e outra, de uma palavra e outra, mudar ele para lowercase, para uppercase, tirar o text decoration, colocar uma linha. Eu poderia colocar isso aqui também num P, por exemplo, tá certo? Ó. Eu poderia colocar, tá vendo? O line through foi para P, mas aqui, como o A já tem por padrão um text decoration, que é o underline, eu preferi usar o exemplo de A, que eu acho que fica mais didático, porque ele já usa isso, né? A gente vê a mudança do comportamento disso num link. A mudança, a escrita do texto da direita para a esquerda, e por aí vai, tá certo? Isso é um capítulo também bastante importante, você vai mexer com isso 90% do tempo enquanto desenvolvedor front-end, enquanto você estiver mexendo com front-end. Então é um capítulo aí que vocês provavelmente vão estar sempre que tendo que voltar a assistir para estar relembrando, porque eu sei que não dá para decorar tudo de primeira, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que sobrar, vocês já sabem, podem postar no fórum da aula ou nos mandar a dúvida por e-mail. Tá certo? Um grande abraço e até mais.